Imagina a cena. Aquele dia absolutamente exaustivo, sabe? O corpo só pede descanso, a mente quer desligar totalmente. Uhum, o famoso só quero a minha cama. Exatamente. Mas aí, ao abrir a porta de casa e acender a luz, vem aquele cheiro inconfundível, aquele cheiro amargo no ar. Nossa, o coração até gela nessa hora. Gela mesmo. O olhar varre a sala e, bingo, encontra uma poça escura bem no meio do sofá. Ou pior, a mancha tá lá no quarto, afundando no seu travesseiro, justo onde a cabeça é encostada ali há 5 minutos. É o pesadelo de qualquer tutor de felino. É. E a primeira reação humana, que é quase automática, é uma mistura de raiva com traição, né? Passa pela cabeça que o animal fez aquilo de propósito. A gente logo pensa, em gratidão, é uma vingança fria e calculada por ter ficado muito tempo sozinho. Ou que é birra pra chamar atenção, né? É o que eu mais escuto. Pois é. E no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai analisar as anotações e registros clínicos de uma especialista em psiquiatria veterinária justamente para desconstruir esse momento. A nossa missão aqui é decodificar a mente felina e provar que por trás do que parece ser pura maldade, na verdade existe uma comunicação muito complexa. E o que é fascinante aqui é que a ciência do comportamento tem um recado bem duro, mas que ao mesmo tempo é libertador. A culpa nunca é do gato. Nunca, tipo, zero vingança. Zero. Esse conceito de vingança, de uma retaliação premeditada, isso exige uma arquitetura moral e temporal que simplesmente não existe no cérebro felino. A vingança é uma invenção exclusivamente humana. Caramba, quer dizer que a gente está projetando os nossos defeitos neles? Exatamente. Para um gato fazer as necessidades fora do lugar, sempre tem um motivo genuíno, sabe? Tem uma causa raiz que faz total sentido dentro da lógica de sobrevivência dele. Então, dar bronca ou esfregar o nariz do animal lá no local, Nossa, as pessoas faziam muito isso antigamente, né? sim, e é péssimo. A solução passa longe disso. A responsabilidade real é nossa. É investigar como um detetive mesmo, ver o que quebrou no ambiente ou na mente daquele animal. Certo, mas antes da gente começar a bancar o detetive aqui, eu acho que tem uma exceção importante nos registros que a gente precisa esclarecer logo de cara. Ah, sim, sobre o ambiente externo. Isso. Se o gato faz xixi na terra do quintal, na grama, ou cava ali perto de uma árvore lá fora, isso é normal, né? Totalmente normal. É a biologia funcionando na forma mais pura dela. O alerta vermelho, que é o grande foco da nossa análise hoje, é quando o território interno virou alvo. O xixi no tapete, na roupa limpa, no sofá. Uhum. Porque se a gente já tirou a vingança humana da equação, o que sobra é a biologia pura e simples. E a biologia diz que se o gato não usa a caixa de areia, aquela caixa virou uma ameaça. Uma ameaça ou um desconforto gigantesco. Então vamos desempacotar isso. Se não é birra, qual é a principal barreira física que afasta o gato do banheiro dele? Na psiquiatria veterinária, a gente divide isso em dois mundos básicos: as aversões e as preferências. Começando pelas aversões, que são justamente o que afastam o animal. E olha, a lista documentada aqui é longa e super minuciosa. Eu imagino. O tamanho da caixa é um problema clássico, né? Gigante. Uma caixa pequena obriga o gato a se contorcer todo. Ele é flexível, claro, mas na hora de se aliviar, ele precisa de estabilidade. Se a caixa é minúscula, ele acaba pisando na própria sujeira, perde o equilíbrio. Ninguém quer isso. Faz sentido. Mas lendo os dados, o que me chamou mais atenção foi a questão do formato da caixa. Especialmente aquelas caixas fechadas com portinhas, sabe? Ah, as famosas caixas em formato de casinha. É, porque fica muito claro que a gente compra isso pensando puramente na nossa estética, né? E no nosso nariz também. A gente quer esconder a bagunça na área de serviço. Sim, mas do ponto de vista do animal, aquilo parece uma armadilha. É o pior cenário evolutivo possível para eles. Porque eles se sentem encurralados. Exato. Gatos são predadores, mas na natureza eles também são presas. Na hora de fazer as necessidades, é o momento de maior vulnerabilidade física deles. Então entrar numa caixa escura com uma rota de fuga só, O instinto deve gritar perigo. grita muito. Aciona um alarme instintivo de emboscada. E ainda tem a questão olfativa. O olfato do gato é dezenas de vezes mais potente que o nosso. Então aquela caixa fechada vira uma estufa de cheiro ruim. Basicamente uma câmara de gás de amônia.
Se não for limpa rigorosamente, o cheiro queima os olhos e os pulmões do animal. Sem contar o tipo de areia que às vezes machuca a pata e a regra de ouro das quantidades. Aquela regra de proporção por gato na casa, né? Isso, a regra do N+1. Você sempre tem que ter uma caixa a mais do que o número de gatos. 3 gatos, 4 caixas espalhadas pela casa. Sabe, eu tava fazendo uma analogia mental aqui para quem nos acompanha. Imagina que você tá num festival de música. E lá vem. Sério, imagina. Aí você é obrigado a usar um banheiro químico minúsculo, todo escuro, com a porta meio emperrada. Que não vê produto de limpeza uns 3 dias, né? Exato. O cheiro de amônia já queimando seus olhos, e como se não bastasse, você tem que dividir a cabine com mais 3 colegas ao mesmo tempo. Nossa, um pesadelo completo. Ninguém aguentaria. O instinto humano imediato seria procurar absolutamente qualquer outro lugar mais limpo e seguro para ir, né? O mato, atrás da árvore, qualquer lugar. Com certeza. E essa fuga do banheiro químico leva a gente direto para o segundo mundo, que é o das preferências. Porque se a caixa gerar aversão, ele tem que escolher um lugar novo. E é aí que as escolhas deles ficam, meio bizarras para nós. Muito bizarras. Os registros mostram uma atração enorme por mudanças de temperatura, fonte de calor especificamente. É aí que entra o grande mistério dos eletrônicos. Porque tem tanto relato de gente perdendo roteador caríssimo, videogame, até torradeira. Torradeira clássico. Pois é, o gato escolhe fazer o xixi bem ali na saída de ar do aparelho. E a pessoa jura de pé junto que o gato fez um complô e sabotou o Wi-Fi porque a internet caiu e ele queria ração. O pessoal acha que é um plano maligno, mas o mecanismo é biológico. O gato estressado, que já não quer usar a caixa, sente aquele calorzinho leve saindo do roteador. E buscar calor é um mecanismo de conforto primário para eles. Lembra a mãe, o ninho, esse tipo de coisa. Exatamente. A temperatura atrai o animal para aquele ponto específico, justo na hora em que ele está vulnerável. Então não é sabotagem. O roteador é só um refúgio térmico que a gente interpreta mal. Caramba. E a solução para isso não é comprar aqueles sprays repelentes e encher a casa, né? De jeito nenhum. A intervenção correta é remover as aversões metodicamente. Você tem que transformar a caixa de areia na melhor opção da casa de novo, por livre e espontânea vontade dele. Legal. Mas vamos subir um pouco o nível dessa investigação. E se a caixa estiver perfeita? Como assim, perfeita? Tipo, o tutor fez a lição de casa, leu as cartilhas, comprou caixas gigantes abertas com areia mais cara e fofinha do mercado, limpa 2 vezes por dia, não tem barreira física nenhuma. E mesmo assim, a poça no meio da cama continua lá. Ah, entendi. Bom, quando o ambiente físico está impecável, os registros de psiquiatria nos obrigam a mudar a lente. A gente tem que parar de olhar para o espaço e focar no ambiente social. Que é onde a coisa fica tensa, né? Os conflitos velados. É a verdadeira Guerra Fria felina. Porque assim, a imagem que a gente tem de briga de gato é aquela coisa bem desenho animado. Um monte de gritaria no telhado, pelo voando para todo lado, unha, aquele caos. Mas a realidade dentro de casa é bem diferente. Os conflitos mais destrutivos acontecem no mais absoluto silêncio. É pura disputa de bloqueio de recursos. Uma guerra psicológica, então. Exato, uma guerra de atrito. Imagina a planta de um apartamento normal. A caixa de areia perfeita está lá no final do corredor, na área de serviço. Para o gato oprimido chegar lá, ele tem que passar pelo corredor. Certo. E aí? Aí que no meio do caminho está o outro gato, o dominante. E ele não faz nenhum som, não levanta a pata, ele só deita no corredor e trava contato visual. Fica só encarando. Nossa, só encarando. Isso basta. Na linguagem felina, um olhar fixo e ininterrupto é uma ameaça de altíssima intensidade. É como se ele dissesse, se você der mais um passo, vai ter derramamento de sangue aqui. Caramba! E o gato oprimido faz o quê? Um cálculo de risco ali na hora? Ele faz. E o medo da agressão física acaba sendo maior que a vontade de ir ao banheiro, então ele recua. E começa a segurar a urina. Mas ele não pode segurar para sempre. Não pode. Ele segura até o limite extremo da bexiga. Isso dói, gera inflamação real, tipo aquela cistite idiopática que é induzida por estresse. E quando o corpo não aguenta mais, bate o desespero. Ele precisa eliminar na mesma hora.
Sim, e precisa ser rápido, num lugar que esconda os rastros. Por isso ele vai pro sofá, pra cama ou pro cesto de roupa suja. Olha, esse foi um dos maiores momentos de quebra de expectativa para mim lendo esse material. Porque, na cabeça do humano, se o gato fizesse o xixi no chão liso, no piso frio da sala, seria infinitamente mais fácil de limpar. Ah, muito mais prático. Um pano com um desinfetante e acabou. Pois é, mas eles parecem odiar o piso liso para isso. Eles vão direto pro colchão, pro estofado mais denso. É porque a superfície lisa deixa aquela poça enorme e visível, e o cheiro espalha no ar na hora. Isso atrai predadores e, claro, atrai o olhar daquele gato dominante também. Faz todo sentido. Na natureza, eles cavam a terra para absorver tudo. Exatamente. No desespero de estar num apartamento fechado, o colchão e a coberta são as coisas que mais se aproximam da terra. O tecido suga o líquido quase que instantaneamente. O visual da urina some. Então, para a mente dele, o colchão meio que enterrou o problema. Ele resolveu a questão da segurança dele ali. Sabe, entender todas essas dinâmicas veladas, conseguir ler o ambiente para identificar um gato só parado num corredor, ou notar essas microexpressões de tensão entre eles, não é fácil não. Exige muito estudo e observação. Exige mesmo. É como diagnosticar um sintoma que não é óbvio. Sim, é como resolver uma prova super complexa conectando esses dados invisíveis. E para perceber essas dinâmicas tão silenciosas, a pessoa tem que ter uma mente muito atenta. Os dados até mostram que quem gosta de gato geralmente é mais criativo, inteligente e bem envolvido com leitura, sabia? Olha só, um perfil bem analítico mesmo. Totalmente. E esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas. Seja vestibular, concurso público, militar, OAB e até residência médica. Então presta atenção, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É a lógica de construir uma base sólida para não ser pego de surpresa. Foco mental que um gato ansioso perde, né? Como assim perde o foco? É que quando o caminho para fazer uma coisa tão básica, tipo aliviar a bexiga, vira um campo minado emocional, o animal entra em ansiedade clínica. Esse estresse todo dia destrói a capacidade dele de focar no ambiente de um jeito saudável. O material-fonte entra muito nessa questão de viver com medo, né? Evolutivamente, o medo não era para ser um estado permanente. Ele é, sei lá, um freio de emergência. Exato. É uma explosão de adrenalina para você fugir de um cachorro grande na rua e só. Depois passa. Mas um cérebro que passa 24 horas com medo, medo de passar no corredor, medo do aspirador de pó, medo da visita, isso é uma sobrecarga muito tóxica. O sistema nervoso simpático dele, que é o da luta ou fuga, fica ligado direto. O corpo do gato fica literalmente banhado em cortisol o tempo todo. E a neurobiologia ajuda a gente a entender os comportamentos mais absurdos a partir daí. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o cérebro é o painel de controle de tudo, né? Ele que dita a hora de comer, de dormir, de se limpar. E com esse banho de hormônio do estresse, o painel de controle entra em curto-circuito. Ele colapsa e começa a mandar uns comandos totalmente fragmentados. E, aliás, se o cérebro de quem está acompanhando a gente está gostando de unir essas peças todas, de entender como a neurobiologia se conecta com o ambiente para decifrar esses mistérios, esse é um ótimo momento para curtir este material e se inscrever no canal. Assim a gente consegue continuar trazendo essas análises mais profundas sempre. Boa. E voltando para o curto-circuito, é ele que explica aqueles casos que deixam as famílias completamente perplexas. Tem gato que, num nível severo de ansiedade, perde toda a noção de fronteira espacial na casa. Fronteira espacial. Eles esquecem onde fica cada coisa? Mais ou menos isso. Eles começam a urinar exatamente no lugar onde dormem. Encharcam a própria caminha. Tem caso de fazer xixi do lado ou até dentro do potinho de água e de comida. Nossa, isso parece uma loucura total. Ele está destruindo a própria zona de segurança alimentar dele? Sob a ótica de um cérebro funcionando bem, é um erro fatal mesmo.
Mas para a mente que está em ansiedade extrema, entra a tal da segurança olfativa. Ah, segurança olfativa. Como funciona? Ele está tão apavorado que tenta criar uma bolha de proteção usando o próprio cheiro. Ele mistura o cheiro forte do xixi com o cheiro da comida dele. É uma tentativa super desesperada e meio disfuncional de se autoacalmar, sabe? E isso deve explicar um dos relatos que eu achei mais tristes nessas anotações. Aquele em que o gato faz xixi na poltrona favorita do tutor. Ou em cima da roupa dele. Esse dói. O tutor chega, vê a jaqueta favorita encharcada e tem certeza absoluta que o animal odeia ele. É a primeira coisa que vem na cabeça, não tem jeito. Mas a verdade é o exato oposto. O cheiro do humano de confiança é a coisa mais segura que aquele gato tem naquele ambiente hostil. Ele urina na roupa para misturar o cheiro dele com o do humano. Como se ele estivesse vestindo uma armadura com seu cheiro. Exato. Ele funde os dois odores para se sentir blindado do pânico. Ele está usando a presença olfativa do tutor como um escudo de proteção, não como um ataque. Caramba, se conectarmos isso com a dinâmica humana é até fácil de entender. Pense em alguém passando por um estresse brutal no trabalho. Ou lidando com um luto mal resolvido. O filtro social da pessoa some. Some completamente. Quando o nosso cérebro está quase num colapso nervoso, a lógica desaparece. A gente acaba gritando, sendo grosseiro justamente com quem mora com a gente e que a gente mais ama. Toma atitude impulsiva no trânsito, fala bobagem que depois bate o arrependimento. É o mesmo sequestro emocional. A pressão esmaga a parte saudável. O gato ansioso passa por isso. Os instintos perdem o rumo. Mas peraí, tem uma peça que parece que está faltando nesse quebra-cabeça. Qual? É que sempre que o assunto de gato fazendo o xixi pela casa surge numa conversa com amigos, a primeira explicação que dão é: ele está marcando território, dominância, instinto puro. A famosa marcação. Isso. E aí eu te pergunto, tudo isso que a gente discutiu agora, o estresse, o medo, as aversões físicas da caixa, tudo isso não é só marcação de território com outro nome? Não, de jeito nenhum. Essa é de longe a confusão mais comum nos consultórios. O material-fonte é super rigoroso em separar essas duas coisas. Sério? E qual é a diferença técnica? Tudo que a gente falou até agora, tipo as poças na cama, nas roupas e nos tapetes, isso é chamado de eliminação errática. O animal agacha, relaxa a musculatura e solta o líquido para baixo, pela gravidade mesmo. Tá, ele só está esvaziando a bexiga onde não devia. E a marcação territorial, como é? A verdadeira marcação territorial tem uma mecânica física e hormonal completamente diferente. O grande detalhe é que ela é sempre feita na vertical. Na vertical? Como assim na vertical? O gato não agacha, ele fica de pé, ele vira de costas para a parede, para uma cortina ou um móvel, mantém as 4 patas retas no chão e levanta o rabo esticado para cima, que fica até vibrando bem rápido. Imagino a cena. E aí ele solta um spray. É um jato de urina bem forte, pulverizado para trás, que bate na parede mais ou menos na altura do nariz de um outro gato. Nossa, e o cheiro deve ser diferente também. Muito diferente. É uma urina super carregada de feromônio, muito mais densa e pungente do que a urina normal de esvaziar a bexiga. Nossa, é literalmente tipo colar um outdoor luminoso com uma mensagem química bem na altura do olho de quem for passar ali no corredor. Exatamente isso. Eu li nos registros que quando o gato faz isso no quintal de casa, sei lá, no muro, é uma coisa até saudável, né? É como colocar uma placa de propriedade privada para avisar os gados da rua que ali já tem dono e evitar a briga física. Sim, lá fora é comunicação de fronteira. Normal. Mas e quando essa placa de propriedade privada é colocada no corredor interno do apartamento? No meio da sala? Aí o cenário é crítico. Se a gente descarta a ideia de ter muito gato de rua passando na janela, e a marcação é feita lá dentro, deixou de ser pacífico. Vira um recado agressivo direcionado a alguém que mora na mesma casa. Quase sempre outro gato, imagino. Quase sempre. Às vezes para um cachorro novo ou até um humano que acabou de se mudar para lá. É uma declaração de guerra química, então? É um aviso de despejo. A mensagem química grudada na parede está gritando: vaza daqui. Eu não tolero a sua presença de jeito nenhum no meu espaço. O rompimento total do relacionamento.
o grau máximo de ruptura. Quando chega na marcação vertical dentro de casa, o problema é estrutural. Trocar areia não vai resolver. Precisa de uma intervenção comportamental profunda para lidar com esse ódio ou essa incompatibilidade gigante entre eles. Bom, tentando amarrar essas complexidades todas da nossa conversa, a ciência entrega 3 grandes mapas para a gente decifrar isso tudo, né? Os 3 pilares do problema. O primeiro é o ambiente físico, focado nas aversões e nas preferências. Ter uma caixa grande, limpa, arejada e na regra do N+1. O segundo mapa é o ambiente mental, a tal da eliminação errática gerada por ansiedade, guerras silenciosas de olhares no corredor e aquele medo constante. Que faz ele buscar o tecido fofinho para absorver a urina e o problema. Exato. E o terceiro mapa é o conflito de relacionamento direto, que é a marcação territorial vertical, o spray na parede que mostra que a convivência ali colapsou de vez. O que mostra o quanto a situação é multifacetada, né? Não tem atalho, não tem vídeo mágico de 10 segundos no celular que resolva. A família tem que escarafunchar as minúcias da rotina da casa. Um animal fazendo isso está implorando, através de sofrimento crônico, por uma mudança no ambiente dele. E isso meio que empurra a gente para uma reflexão final bem pesada, para ser honesto. Porque se a caixa é errada, um olhar atravessado, ou aquele acúmulo de pequenos medinhos diários, podem inflamar o cérebro de um animal ao ponto de destruir o sofá de casa, isso é um mapa de calor perfeito do estresse no ambiente. Um termômetro muito fiel. Muito. E isso obriga a gente a virar o espelho para nós mesmos. Se a configuração da nossa casa e as tensões que a gente cria ali estão deixando os nossos animais tão doentes e ansiosos, o que isso diz sobre o nosso próprio nível de estresse invisível? Esse estresse brutal que os humanos estão normalizando todo santo dia. A gente engole muito sapo sem perceber. Demais. Talvez da próxima vez que você chegar exausto do trabalho e achar aquela mancha no sofá, o convite real ali não seja só pegar o desinfetante e culpar o bicho. Talvez seja um convite biológico para parar e olhar para a qualidade do ar, do tempo e da paz que a gente tem nesse ambiente que nós mesmos construímos e como ele, em silêncio, está moldando a cabeça de todo mundo que respira ali dentro.